querido? Vamos falar sobre isso, vamos bater um papo também. Pessoal preocupado com o Pedro poder sair do Flamengo, né? Com a possibilidade dele sair do Flamengo. Vamos falar sobre isso também bem cedinho nesse plantão matinal com a galera. Vamos bater um papo aí também sobre o Wendel. Voltamos à novela Wendel, né? Com essa novela do Pedro resolvida e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre que a galera dá, que é de se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Não tem erro. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like, deixa teu comentário. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaz. Esse Flamengo é uma loucura. A gente não tem um minuto de paz. Mas vamos lá, galera. Ó, treino normal hoje no CT Ninho do Urubu. Os atletas receberam folga ontem no domingo. Isso já estava programado, não era uma situação... Ah, recebeu folga por causa da treta. Não, já ia ser folga. E os atletas voltam a treinar com o técnico Roger Sampaoli. Hoje... Eu misturei Sampaoli com hoje. No CT, às 9 horas da manhã, treino normal, com foco na partida contra o Olímpica. As pessoas esquecem. A gente tem um jogo decisivo na quinta-feira e a gente não pode deixar que essa novela toda, essa loucura toda que aconteceu, atrapalhar os objetivos do Flamengo na temporada, que é essa partida contra o Olímpia na próxima quinta-feira, tá? No estádio do Maracanã, jogo de ida, jogo importantíssimo. O Flamengo tem que definir a parada dentro do Maracanã para ir jogar tranquilo lá no jogo da volta na semana que vem no Paraguai, beleza? O Grêmio empatou a sua partida contra o Goiás fora de casa, ou seja, o Flamengo se mantém na vice-liderança do campeonato. É verdade, o Grêmio tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, que é contra o Corinthians em Itaquera. Quando eles realizarem essa partida, se o Grêmio vencer, ultrapassa o Flamengo. Mas é improvável, né? É mais provável que o Grêmio perca o empate, porque é um jogo difícil fora de casa contra o Corinthians. E aí, já entrando nessa questão do Pedro, dos novos detalhes, atualizações que eu vou passar aqui para vocês, olha, a gente critica, a gente fala quando tem que falar. Eu vejo até algumas pessoas criticando. Pô, Pedrão, o Flamengo não soltou uma nota até agora. Até esse momento que eu tô gravando o vídeo, tô postando vídeo cedo, tá? 5h30 da manhã. Pode ser que já soltou aí ao longo da manhã, ao longo da tarde. Mas até esse momento não soltou nota, tá? Não oficializou a saída do preparador físico, mas informação extraoficial de bastidor a gente já tem que ele já tá demitido. Mas, gente, eu não critico essa demora por uma nota oficial, porque para mim é uma das melhores gestões de crise que aconteceram nos últimos tempos no Flamengo. Diretoria agiu com a razão, não agiu com a emoção, manteve o treinador, porque se não mantém seria um desastre, demitiu o agressor e, ao que tudo indica, vai punir o Pedro, e a gente vai entrar nos detalhes aí ao longo do vídeo. Então, para mim, foi uma excelente gestão de crise, tá? Não sei nem se o Flamengo tem esse departamento de gestão de crise, acho que não, de gerenciamento de crise, que toda instituição séria deveria ter, não sei se o Flamengo tem, mas geriram muito bem essa crise. Deixa o meu elogio, a gente critica, na hora de elogiar, a gente tem que elogiar também, tá? Até porque se o Sampaoli vai embora, era um desastre. Ia vir Rogério Ceni, é sério. Rogério Ceni ia ser técnico do Flamengo. O Flamengo tem uma derrota nos últimos 21 jogos. Então, o trabalho tinha que ser mantido, tá? O medo era o Sampaoli não querer manter o trabalho. Muitas pessoas me perguntam, Pedrão, já tem uma atualização em relação ao Marcos Fernandes, que é o filho, né, do Pablo Fernandes, aquele que empurrou o Gil lá na área de imprensa? Tem alguma coisa? Ele vai sair junto com o pai? A princípio, não. Ele só vai sair com o pai dele se ele quiser. Se ele pedir demissão. Por quê? O Flamengo, como instituição, não tem um motivo plausível para demitir o Marcos Fernandes. Ah, mas ele é filho do cara. Ok, mas quem deu o soco não foi ele. Quem deu o soco foi o pai. Então o Flamengo não pode demitir o Marcos Fernandes
por um erro do pai. Não é porque corre nas veias de um do outro o mesmo DNA, né, que vai poder punir. Ah, não, o teu pai fez isso, eu vou demitir você. Não, não é assim. Ele só vai sair do Flamengo se ele pedir demissão. Aí tá até aqui, o discurso na diretoria do Flamengo é de que um não pode pagar pelo erro do outro. Eu acho até correto. Tá correto. Como é que vai demitir o cara se o cara não fez? Tudo bem, teve aquela questão com o Gil. Mas isso aí, a diretoria do Flamengo, isso aí vão relevar, né? A questão mais grave é a questão do Pedro. Só que aí, o Marcos Fernandes tem uma questão aí também. O Marcos Fernandes é um menino jovem. Ele é mais jovem que eu botando aqui como jovem. Ele tem 22 anos de idade. Ele não tem experiência ali de trabalho. Tudo bem, já passou por alguns clubes e coisa e tal. Mas o experiente mesmo era o pai dele, que era o braço direito do Sampaoli. Então, assim, o Flamengo, de qualquer forma, vai ter que ir ao mercado buscar um chefe de preparação física que certamente vai ser indicação do técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli, beleza? E aí tá aqui a informação do Mauro César. Sampaoli e os dirigentes do Flamengo vão conversar com o elenco nessa segunda-feira, tá? Explicar para eles que o técnico está mantido e que não adianta fazer biquinho e que não adianta ficar, nós queríamos, porque assim, vou passar esse detalhe mais adiante, tá? Vou passar esse detalhe mais adiante, que não é todo mundo também que curtiu essa permanência do Sampaoli, tá? Mas esse é o técnico, tá? E ele é que vai ser mantido. Essa vai ser a postura do Flamengo. E tá correta. Quem não está satisfeito, que converse com o Marcos Braz. Essa vai ser a postura do Flamengo em nota oficial. Não com essas palavras, é evidente, mas eles vão deixar claro que o técnico é o Sampaoli. Em breve deve sair a nota aí do Flamengo. E aí, por que eu tô falando isso? O Pedro Ivo Almeida, no seu texto na ESPN, ele destaca, ele é claro aqui, algumas lideranças deixaram claro que repudiavam com veemência a agressão, mas que não teriam problema de seguir com o Sampaoli no comando, afastando uma possibilidade de falta de bom ambiente para a continuidade do trabalho. A revolta de outra parte do grupo, especialmente aqueles com menos tempos em campo, e de membros da diretoria, não abalaram o argentino. Ou seja, não são todos que estão satisfeitos no Flamengo com o trabalho do Sampaoli. Naturalmente, quem joga menos está insatisfeito. Só que quem deixou transparecer isso de uma forma, digamos assim, maior foi o Pedro. Só que aí é papel da diretoria sentar e conversar com o jogador. Meu querido, só joga 11. Não tem como entrar 12 em campo. 13, 14, joga 11. Você veio pro Flamengo sabendo que a competitividade é alta. E por isso você tá aqui com a possibilidade de conquista de título. Quisesse jogar todas, jogue no elenco mais fraco. Isso tem que ser deixado claro pela diretoria do Flamengo. Entendeu? Aí vamos lá. O Flamengo, inclusive, Pedro já está no Rio de Janeiro, isso é evidente. O Flamengo alugou um avião exclusivamente para o Pedro voltar para o Rio de Janeiro. Ele não voltou, né? Algumas pessoas falavam aí na possibilidade dos atletas lá voltarem em voo comercial. Eles não voltaram em voo comercial, voltaram para o Rio de Janeiro no avião fretado exclusivo pelo Flamengo. O Flamengo mostrando preocupação naturalmente com os seus atletas. E aí, existe uma questão também em relação ao modelo da saída do Pablo Fernandes. Por isso que o Flamengo não anunciou. O Flamengo não vai demitir o Pablo Fernandes por justa causa, tá? O Flamengo teme questões jurídicas, questões burocráticas que envolvem a demissão de justa causa. Só que aí ficou acordado entre a diretoria do Flamengo e o Pablo Fernandes que ele próprio vai escrever uma carta de demissão, vai assinar essa carta de demissão e vai pedir demissão ao Flamengo hoje, vai entregar essa carta ao RH do Flamengo, naturalmente. E por que também que o Flamengo não anunciou ontem, não anunciou no sábado? Porque não é dia útil, essas coisas o pessoal do RH trabalha no dia útil. Então hoje, que é dia útil, segunda-feira, isso vai ser
oficializado e ele vai pedir demissão. O Flamengo teme questões, tudo bem, tem motivo, o cara agrediu o funcionário e coisa e tal, mas para não ter nenhum tipo de brecha, de problema e coisa e tal, ele vai pedir demissão. Logo após a pedida de demissão, o Flamengo vai comunicar no seu site o desligamento do funcionário, tá? E aí, pouco se fala como está o Pedro nessa situação. Como que ele tá? Enfim, o Pablo Rafael informa aqui. Pessoas próximas ao Pedro revelam que o atleta passou o dia de ontem abalado e quieto, o que tem sido rotineiro após o atleta chegar dos treinos dos últimos dias. Apesar da agressão, o camisa 9 já afirmou que não cogita deixar o Flamengo. Portanto, essa história que surge por aí, inclusive de parte da imprensa paulista, que eu separei um tweet aqui, eu vou ler, né, com todo respeito à companheira, a companheira é uma grande jornalista, mas olha só, cara, que escreveu. Absurdo isso acontecer em qualquer circunstância sobre o episódio do Pedro. Bizarro, ninguém merece passar por isso. Até aí tudo bem. Aí ela vai e escreve. E estaria o Palmeiras esperando de braços abertos? Sabe? O que tem a ver o Palmeiras? O Palmeiras não está contratando ninguém. A Leila Pereira não está trazendo ninguém. Lá atrás eles demonstraram interesse pela contratação do Pedro e coisa e tal, mas agora não tem nada a ver. Então eles tentam puxar uma narrativa, se aproveitar de uma crise que está acontecendo no Flamengo para tentar jogar o Pedro no Palmeiras, cara. Então não caiam nessa. O próprio jogador externou, afirmou que não cogita deixar o Flamengo. Tem a proposta da Al Hilal? Tem a proposta da Al Hilal, mas ele não quer ir para o mundo árabe. O objetivo dele é a seleção brasileira. Então ele vai permanecer no Flamengo. Não tem essa história que ele vai deixar o Flamengo. A não ser que o Flamengo converse com ele e fale, Pedro, você tá arrumando um problema, coisa e tal, vai embora do Flamengo, não dá mais, tá? Aí é um papo, não para essa temporada, para a próxima temporada. Se o Sampaoli continuar, certamente ele vai reformular de forma ainda mais profunda esse elenco do Flamengo, beleza? Mas vamos lá, vamos avançar aqui com as notícias, tá? O Caê Mota, juntamente com a Letícia Marques, dois grandes jornalistas, publicaram aqui no Globoesporte.com. Vamos lá. Flamengo vai punir Pedro por ato de indisciplina contra o Atlético Mineiro. Marcos Braz conduzirá a conversa com o atacante. A tendência é que uma multa financeira seja aplicada, 10%, 20% do salário. Isso ainda vai ser definido pelo Flamengo. Aí tá aqui, após resolver o grosso, né, a saída do Pablo Fernandes, a permanência do Sampaoli, né, eu já até fiz um vídeo sobre a permanência do Sampaoli, por isso que eu não estou entrando tanto nesse mérito aqui. Vamos lá, o Flamengo, após resolver essa situação toda, decidiu aplicar uma punição em Pedro por ato de indisciplina ao se recusar a aquecer sobre a vitória contra o Atlético Mineiro. A diretoria entende que a atitude de se recusar a se aquecer é equivalente à de se recusar a entrar em campo, ou seja, algo gravíssimo aos olhos da diretoria do Flamengo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, conduzirá a conversa pessoalmente, olho no olho, com Pedro, tá? Ainda não está decidido qual punição será, mas a tendência é que seja uma multa, assim como ocorreu em casos recentes de outros atletas que tiveram algum ato de indisciplina. Em razão de questões jurídicas, e aí o Flamengo está se respaldando também na questão jurídica, porque, gente, o cara acabou de tomar um soco na cara, aí vai aplicar uma multa no cara. O Duche, junto com o departamento jurídico do Flamengo, eu abordei esse tema com vocês ontem. Muita gente me chegou, tá passando pano pro Pedro? Não tô passando pano. Só tô alertando, o Flamengo tem que tomar cuidado. Não sou advogado, não sou nada, mas o Flamengo tem que tomar cuidado. Pra não daqui a pouco, sei lá, não sei o que passa pela cabeça do Pedro, toma um processo de bobeira aí. Sei lá, a princípio ele não vai fazer isso, tá? Mas o Flamengo está, em razões de questões jurídicas, o Flamengo mantém o sigilo de qual será a punição. Isso aí não vazou. Só que vale lembrar que nessa mesma temporada, Vidal,
Marinho e Gabigol já foram punidos por ato de indisciplina. E aí, eu queria entender por que tantos jogadores no Flamengo cometem atos de indisciplina. Só esse ano foram 4. Vidal, Marinho, Gabigol e Pedro. 4 atletas cometeram ato de indisciplina. Eu não me recordo, sinceramente, de em outro clube no Brasil acontecer uma situação dessas. De 4 atletas cometerem ato de indisciplina. Isso aí eu elogiei a diretoria, agora eu tenho que criticar. É falta de comando. Cadê o trabalho do Fabinho Soldado? Cadê o trabalho do Juan? São os caras mais próximos ali do dia a dia dos jogadores. Cadê o trabalho do Braz? Cadê o trabalho do Spindle para gerir esse tipo de situação? Os caras, isso é verdade, os caras têm um poder enorme no clube. E por isso que eu gosto demais da permanência do Jorge Sampaoli. Porque ele, meu amigo, vai jogar que é um escalar e acabou. E se você tiver que ir para o aquecimento, você vai. Os atletas não podem ser empoderados no Flamengo pelos que eles conquistaram no passado. E eu tô louco que o Sampaoli ganhe a Libertadores, ganhe o Brasileiro, ganhe a Copa do Brasil, que aí ele também vai ter poder. O Abel tem poder no Palmeiras porque ele ganhou. Então ele tem respaldo. E só ganha respaldo conquistando o título. Eu tô torcendo muito para que o Sampaoli, já que ele aceitou a saída do cara, permaneceu no Flamengo, foi leal ao Flamengo, tô torcendo muito para que isso aconteça, tá? E aí, o Flamengo, já falei, né? Há uma precaução a respeito de brechas jurídicas, mas o clube entende que o ato de indisciplina por não aquecer não pode passar batido. Isso aí é inegociável no Flamengo, não pode passar batido. Na percepção do Flamengo, não aquecer é o mesmo, enfim, já comentei sobre isso, é o mesmo de não entrar em campo, relata aqui o querido companheiro Caê Mota. E, gente, tá certo o Pedro ser punido. Eu vejo muita gente com pena e coisa e tal. Assim, já deixei claro aqui pra vocês sobre isso. O Pedro é a vítima. O Pedro é a vítima e ponto, acabou. Ele, no horário de trabalho, no momento do trabalho, tomou um soco na cara, um soco na boca, né? Com a boca cortada. Não sei nem se vai levar ponto de repente, mas ficou sangrando a boca. Tá lá a foto, né, da perícia. Imagina você, amanhã, você tá aí, agora indo pro seu trabalho, chega lá e toma um soco na cara. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Agora, já não é de hoje que ele vem cometendo atos de indisciplina. Então a postura correta da diretoria do Flamengo é punir esse ato de indisciplina, até porque se não pune, tem um outro problema aí. Se não pune o Pedro, o que o Gabigol vai achar? O que o Marinho nem tanto porque ele já saiu, mas o que o Gabigol vai achar que continua nesse time do Flamengo? Pô, eu cometo ato de disciplina, eu sou punido. Agora ele faz aí o que ele quer e não é punido? Vocês acham que isso não passa? Ah, rapaz, vocês são muito inocentes, cara. Então, cara, tem que punir. Isso aí é fato. Não, vai multar? Aí eu não sei, é papel da diretoria do Flamengo. O pessoal preocupado. Pedrão, mas não tem que punir porque o Pedro já processou o Fluminense lá atrás. Ele vai processar o Flamengo. Gente, se ele processar, eu acho que ele tá sendo pouco inteligente, pra dizer o mínimo. Porque o cara é ídolo do clube, o cara ganhou a Libertadores e coisa e tal, mas acho que não vai processar não, tá? Vamos lá, galera. Ó, o Braz vai desenrolar essa situação. Falando sobre o Wendel, hoje tem uma nova rodada de negociações pela vinda do volante, com a saída do Matheus França e a entrada do dinheiro do Matheus França. O Flamengo agora tem um aporte maior para contratar o jogador. O jogador, as negociações deram uma paralisada aí, breve, né, por conta dessa situação do Pedro, mas o Flamengo agora volta o foco e hoje, mais tarde, nós já devemos ter atualizações maiores sobre o Wendel. Mas hoje tem uma nova reunião do representante do Wendel com Alexander Medvedev, com os representantes do Zenit, com o próprio Wendel, e vão fazer de tudo para tirar o Wendel de lá e colocar o Wendel na equipe do Flamengo. Beleza? Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Vamos amassar o like, galera. Deixa o like, se inscreve, aciona o sino. Tamo juntão, saudações rubro-negras.